Olá, meu nome é Ruben e hoje nós iremos falar de Campeonato Europeu 2025. Então, nessa terceira rodada, nós temos uma partida com dois jogadores fortíssimos, o grande mestre do Azerbaijão, Iskandarov, contra o grande mestre da França, o Maurizi. Então, essa terceira rodada ela já começou a colocar de frente jogadores fortes. Como a gente vê agora, temos um confronto entre dois grandes mestres. E o torneio ele começa a se afunilar cada vez mais. Né? Teremos confrontos cada vez mais difíceis. Mas, sem mais delongas, vamos à nossa partida. Aqui o Iskandarov, ele tá de brancas e resolveu jogar com o E4, então a abertura do peãozinho do rei, e o Maurizi respondeu com C5, né? Então uma resposta bem tradicional contra um peão rei. Temos uma siciliana. E qual é a ideia da siciliana? É que eu utilize o meu peão de ala, meu peão de flanco, para trocar por um peão central, no caso o peão de D. Então contestar esse centro com um peão lateral. Essa é a ideia da siciliana. As brancas seguem com cavalo F3 e depois de cavalo C6, o Iskandarov joga bispo B5 e nós entramos numa Rossolimo. Então, variante Rossolimo, um pouco mais aguda, já põe uma pressão no cavalo de C6. E aqui o Maurizi escolheu jogar com E6. Existem algumas possibilidades. Uma das possibilidades que são das mais jogadas também é G6, com a ideia de colocar o bispo nessa diagonal, né? E quando G6, bispo por C, esse bispo, né, por C6, eu tomo de D. E aí eu abro essa coluna para minha dama também. Mas aqui ele escolheu jogar de E6 com a ideia de tentar jogar D5 em algum momento. Né? Então essa é a ideia do preto neste momento. Então temos bispo por C6, e como a minha ideia agora é jogar D5, eu não vou tomar de D esse bispo. Eu vou tomar de B. Então B por C6. É mais um peão que vai apoiar o meu futuro D5. Aqui seguiu com D3. Aqui também é escolha do jogador, né? Existem algumas possibilidades. Existe o B3 para colocar o bispo aqui nesse fianqueto, né? Posso jogar com B3. Ou eu posso jogar também com D4, né? Tentar quebrar e entrar numa ideia mais típica da siciliana, né? Também tem essa possibilidade. Aqui, a escolha foi D3 e o Maurizi respondeu com cavalo E7. Por que cavalo E7? Porque se eu jogo cavalo para C6, para F6, desculpa, o branco joga E5 e ganha um tempo em cima do meu cavalo. Né? Mesmo que eu tenha depois um cavalo D5, eu acabei perdendo um tempo com ele. Né? Então, por isso dessa escolha. Seguiu aqui, depois de cavalo D7, com roque. Então já colocou o rei em segurança e agora as brancas vão começar a exercer o seu plano de avançar e expandir na ala do rei. Temos cavalo G6 e cavalo G5. Então qual é a ideia do cavalo G5? Poder jogar F4, né? Eu tiro o cavalinho da frente para eu poder avançar o meu peão e eu quero quebrar essa estrutura. Depois de cavalo G5, F6, então para expulsar o cavalo, né? Porque senão eu vou jogar, o branco vai jogar F4, vai voltar o cavalo para F3, né? Bem confortável, esse cavalo vigia a casa de G5. Agora com o F6, não tem o porquê o cavalo voltar para F3, né? Porque a ideia dele foi qual? Eu vou tirar o cavalo para G5 para jogar F4. Agora, se ele joga F6 eu volto o cavalo para F3, e eu não tive propósito nesse lance. Então ele joga cavalo H3. Então o cavalo H3 ainda permite o F4, também fica de olho, e sempre de olho nessas puladas também aqui em G5 futuramente, né? O preto jogou bispo E7, esse bispo não tem muito para onde ir, não tem como D6 aqui, parece meio estranho, né, na frente do peão de D5, tem que se fazer D5 nessa posição, F4 e roque. Então, o preto poderia já ter optado por jogar D5, buscar um controle de centro, poderia, só que ele prefere primeiro colocar o seu rei em segurança, então ele faz o roque, e agora sim ele vai começar a tentar explorar essas ideias de D5. Aqui, o Iskandarov jogou com C4, também, sim, um lance ok, só que ele tinha algumas outras opções aqui. Ele poderia jogar um cavalo D2, ou ele poderia jogar um bispo
D3 eram opções. Mas ele escolhe jogar com C4. Então C4 para tentar dificultar um pouco esse domínio com D5, né, que está vindo do preto. Então ele tenta contestar essa ideia. Aqui, o Maurício joga F5, então ele cria um ponto de contato em E4, mas o mais importante é que ele libera uma diagonal possível para o bispo, a torre já tem um pouco mais de liberdade também, e se houver essa tomada, eu posso tomar de torre e ficar pressionando em F4 depois, né? Então eu tenho algumas ideias para trazer peças para pressionar esse ponto de F4. Aqui uma ideia também, ao invés de F5, poderia ser D5. Então, contestar esse centro aqui, né? E aí, branco seguiria com um dama F2, um dama C2, então, que defende os 2 pontos, né? Pode ser também essa ideia. Mas voltando, seguiu com C4, F5 e cavalo C3. Então, ao invés de jogar o cavalo para D2, ele prefere jogar o cavalo por C3, defende lá o ponto de E4, né? Eu posso, claro que eu vou retomar de peão se ocorrer essa troca, colocar um centro bem mais forte, mas esse cavalo também fica de olho no D5, né? Aqui surge o D6, de novo. Ele poderia ter jogado D5 aqui, né? Então, ser um pouco mais agressivo, né? Contestar esse centro, mas ele escolheu jogar com D6. Tentou ser uma maneira mais segura. Talvez um D5 aqui, e aí se E por F eu tomo de torre, e eu continuo com um centro muito forte, né? Também poderia ser essa ideia e tentar depois pressionar esse ponto de F4. Mas ele escolheu D6, dama E2. Então, dama E2 ela fica de olho no ponto de E4, ela fica de olho na abertura da coluna, e ela fica de olho nessa diagonal também aqui, que é bem aguda lá em H5. Né? E5, então agora o preto ele entra de vez nessa contestação. Né? Ele vai tentar jogar de acordo com essa ideia de quebrar o centro do branco, né? Tentar passar as peças, liberar um pouco mais de casas para suas peças, que elas parecem que estão um pouco sem caminho, né? Por assim dizer. Os bispos principalmente, né? Eles não estão conseguindo sair. Aqui, depois de E5, o Skandarov ele joga uma sequência de lances interessantes, né? Lances que garantem a ele uma posição bem equilibrada, que é o E por F5, bispo por F5 e G4. Então, com G4 eu ganho um tempo em cima do bispo, ele tem que recuar o bispo de novo, né? Então o bispo parece que saiu, mas tem que voltar. E aí ele volta o bispo para C8, porque, claro, D6 não pode, porque eu tô tomando F5, né? Se eu volto o bispo para D6, eu tomo um garfo aqui e perco uma peça. E D7 eu corto a conexão da dama nessa coluna aqui, né? E também não tô vendo grandes futuros, né? Enquanto eu posso jogar bispo B7 ou bispo A6 em algumas posições futuramente. Em D7 o bispo fica meio sem propósito. Seguiu aqui com F5, então agora a ideia do branco é avançar nessa ala do rei. Já era essa ideia desde o começo. Quando ele joga o cavalo G5 lá no começo para jogar F4, já era a ideia expandir na ala do rei, né? Atacar o rei adversário. Então ele tem algumas peças que estão posicionadas para isso, né? E dá para trazer esse cavalo muito fácil, essa torre também, com a saída do bispo. Então ele tem linhas mais interessantes e ele consegue sim criar um ataque bem positivo nessa ala do rei. Aqui, seguiu-se, depois de F5, tem que tirar o cavalo, né? E aí você olha para a posição e pensa, ou é cavalo H8 ou é cavalo H4. Cavalo H8 não me soa tão agradável, né? Embora ele possa pular por F7 depois e tentar bloquear aqui a casa de G5, me parece um pouco contraintuitivo, né? Voltar esse cavalo. Muito estranho. Então ele joga cavalo H5. Então o cavalo H4. Então é melhor o cavalo ir para frente, né? E aí depois de cavalo H4, tá bem defendido, tá controlado. O G5 por enquanto não tá rolando, né? O cavalo tá tomando em F5. Então ele mantém a atividade da sua peça, do seu cavalo mesmo no canto em H4. Né? E aí temos um cavalo E4. Esse cavalo E4 é bem interessante porque ele toma conta da casa de F6, da casa de G5, da casa de D6 e da casa de C5. Né? Então tudo isso está sobre o controle desse cavalo que está bem centralizado aí em E4. Né? As brancas tentam romper e quebrar essa estrutura de avanço As pretas tentam quebrar a estrutura de avanço das brancas jogando H5. Então qual que é a ideia de H5? Você não pode tomar, porque senão eu tomo um F5, né? E aí eu consegui tirar o meu bispo, eu quebrei sua estrutura, o seu rei ele ficou bem aberto, né? Agora eu tenho bastante peça aqui para te atacar, né? Só a minha torre de A que ainda está um pouco deslocada, mas ela pode vir futuramente também. Então essa é a ideia com H5. Claro que o Skandarov não tomou,
Isso abriria muito seu rei, jogou cavalo G3. Então o cavalo G3 ele mantém essa posição, ele faz esse movimento de trazer o cavalo da ala da dama para a ala do rei, que é onde ele está buscando o ataque. Então bem interessante. E aqui seguiu com dama E8, um lance tanto quanto precipitado. Existiam algumas outras ideias aqui para o jogador de pretas, no caso para o Maurizzi, que seria jogar um G6, por exemplo. Só voltando aqui rapidinho, H por G4 não funciona porque tem dama G4, né? E agora eu tô ameaçando o bispo H6 lá, né? E aí eu tenho umas linhas bem interessantes aqui para atacar o meu adversário. Tem cavalo plano para H5, tô ameaçando jogar F6 em qualquer momento, né? Não agora, contra o bispo. Mas eu tenho essas ameaças rolando, né? Principalmente o bispo H6, né? O cavalo H5 ainda não vai, mas já é um plano futuro, né? Então, não funcionaria muito bem, mas um G6, por exemplo, funcionaria, né? Porque eu quero quebrar toda essa estrutura, fazer toda essa troca, né? Simplificar. E aí eu tiro esse avanço do meu adversário. E se aqui eu jogar G por F6, esse peão ele não se sustenta, né? O cavalo pode voltar, e o mais importante é que eu posso tomar aqui, né? Depois de dama E4, esse peão parece que não vai sustentar porque tem um cavalo voltando, né? Seria uma ideia interessante do jogador tentar, do jogador de pretas tentar, seria um G6, né? E esse G6 talvez rolasse um bispo H6. O bispo H6 parece mais interessante, aí seguiria com torre F7, né? Não posso jogar torre 8. Torre 8 é complicado, parece que vai dar muito ruim isso aqui, né? Depois de F por G6, tá rolando um bispo por G4 aqui, mas é difícil parar um dama E4 assim, né? Ou aqui é bem difícil, né? Dama E4 parece que vai ser bem matador aqui. Tem muita peça entrando, né? Tá rolando um torre F7 futuramente aqui. Então, talvez seja uma ideia, né? Tá? Então, se torre F7, aí toma em G6 e torre por F1. Depois de torre por F1, bispo por G4, dama E4 e tenta segurar a posição, né? Parece uma posição complicada de se jogar. E aqui existe uma possibilidade de torre F6, né? E aí torre por F6, bispo por G4 ameaçando a dama e sacrifica a dama. Essa linha é bem aguda que é sugerida, porque essa dama é recuperada depois de H por G4, eu ignoro a ameaça do meu cavalo e salvo minha torre, com torre F7. Então parece que tá perdido porque vai cair agora um cavalo, né? Só que o torre G7 garante o empate. Por que garante o empate? O rei ele é obrigado a ir para H8. E aí eu vou manter esse cheque perpétuo aqui. Por que é obrigado? Porque se ele jogar rei F8, rola um torre F1. E aí se rei, eu tenho torre G8 cheque. E aí eu recupero a dama e jogo G7 e agora tá ganhando. Então é uma posição onde as brancas se dariam ao luxo de sacrificar a dama e depois recuperam, né? Ou então garantem um empate perpétuo. Aqui tá totalmente ganho, então acho que o preto tem que aceitar um empate de qualquer maneira ali. Mas ele jogou dama E8 no fim das contas, né? Nada disso aconteceu na partida, o G6 não veio. E depois de dama E8, ele perde o peão com o cavalo H5, né? Então, bem simples, né? Não tem como retomar, não dá nem para tentar sacrificar, porque a dama tá de olho lá no cavalo. Né? Se essa dama não tá aqui, eu posso tomar, né? Em F5, depois de G por eu tomaria em H5, mas nem isso está acontecendo. Aí agora sim vem o G6, a ideia do G6 é quebrar essa estrutura, né? Então, minha dama toma, eu vou ficar pressionando agora esse ponto de G4, né? Não tem como você manter a salvo esse ponto. E aí, depois de G6, rola cavalo G3. Então, o cavalo ele volta, não tem necessidade de eu tomar G6 e deixar a dama do meu adversário entrar em jogo. Vou devolver o peão que eu ganhei, porém a minha atividade de peças ela parece que está fluindo de uma maneira mais fácil, né? E aí depois de G por F5, e aí rola troca dos peões, cavalo por, torre por e dama cheque. Aqui, esse cavalo por F5,
site do Chesscom aqui, a análise deles considera como um lance ruim, mas na verdade é o melhor lance da posição. Então deu um bug aqui. Tanto que depois, se vocês forem analisar com uma engine ou algo do tipo, vocês vão ver que é o lance recomendado da posição. Então, isso aqui a gente pode ignorar. E após essas trocas e torre por, tem um dama G2 rolando. Qual que é a ideia do dama G2? Eu passo a dama para defender o meu cavalo, certo? O cavalo não tá mais solto como ele estava, né? Tava rolando torre por F1 e depois o bispo tava tomando lá em H3, né? E o mais importante é que eu levo esse rei pro canto, né? Deixa esse rei bem isolado das peças, né? Para tentar algum tipo de ataque. E agora eu consigo pular com o meu cavalo, né? Então, jogo o bispo G5 e parece que eu vou tirar a atividade das peças do meu adversário. Então, as peças que estão jogando, que são os dois bispos e a torre, eu vou tentar fazer alguma troca aqui, né? Depois de bispo por G5, eu tenho cavalo por G5 e o meu cavalo ele tá num posto bem interessante, né? Qualquer momento eu tô ameaçando um cheque aqui, um cheque por aqui também. Então tem que tomar bastante cuidado com essas possibilidades. O Maurício ele defende a torre com dama G6. Então ele defende, porque o bispo já faz uma defesa, né? Tava rolando um cheque aqui. Se ele não defendesse, tinha a dama cheque, eu tô tomando lá, né? E a dama depois ele tomava. Mas nesse caso ele já fez a defesa e ainda ameaçou o cavalo. Né? O cavalo tá ameaçado. E se torre por, eu tomo de bispo e depois eu trago a minha outra torre, né? E aí eu vou conseguir ativar todas as minhas peças, estou batendo em D3, então era uma possibilidade bem interessante, só que as brancas respondem com H4 e seguram toda a posição, né? Então o cavalo está seguro, parece que o rei preto ele tá um pouco mais aberto, né? Justamente por conta dessa ameaça toda hora, toda vez você tem que ficar vigiando esse cavalo F7, né? Não pode se descuidar. Torre B8, o Maurício tenta ativar a torre pelo outro lado, ameaçando o B2, mas o Skandarov joga B3 e simplesmente não tem mais propósito essa torre aqui, né? Sei que a dama estava defendendo, mas o meu plano é tirar essa dama daqui um dia, né? Não quero ficar para sempre defendendo esse ponto de B2. Agora, foi jogado o bispo D7, e talvez esse fosse o lance anterior. Tirar esse bispo para eu passar essa torre. Né? Talvez fosse mais interessante para em F ou em G, para ajudar tanto no ataque quanto na defesa. Né? Mas aí, bispo D7, torre por F5, faz a troca, bispo por F5. Então, os pretos acabaram perdendo esse tempo do bispo, né? Porque jogou bispo D7 e depois teve que tomar em F5. Então, o branco aproveitou essa oportunidade e jogou torre F1. Abriu mão do peão de D3. Por quê? Esse peão de D3 ele não me é importante para nada no momento. O que é importante para mim? Criar um ataque no rei adversário antes dele conseguir reorganizar essas peças. Então, eu jogo torre F1, já ameaçando o bispo, estou ameaçando tomar lá, entrar aqui, enfim, ameaçando dobrar, tem todas essas possibilidades. E esse peão de D não está simplesmente me ajudando em nada, então não tem problema eu abrir mão dele no momento. Tem que aproveitar que a torre do adversário ainda está fora de jogo. Então, depois de bispo F5, torre F1. E aí depois de torre F1, o bispo vai ter que sair porque não faz muito sentido torre F8. Eu cravo a minha própria torre, né? E agora como que eu saio dessa cravada? Não tem como sair, né? E aí? Vai ser complicado. Eu posso pôr mais uma pressão aqui em cima do bispo e a torre nunca mais sai de lá, né? E aí tem um grande problema ali. Então ele joga bispo por D3, ganha um peão, né? Já que tenho que deixar essa coluna para a torre, vou tentar explorar ganhando alguma coisa. E rola um torre F7. Então agora a torre entrou, vai ficar controlando essa sétima fileira, o que é um tormento para o jogador das pretas, né? Bem ruim essa posição. E não permite mais o torre G8 nunca mais. Né? Se agora você jogar torre G8, eu jogo. Você afoga o seu rei, né? E aí já entra numa posição um pouco mais complicada. Aqui, sem contar que a dama tá tomando em C6, tá entrando na oitava também. É uma posição bem difícil de se jogar. Aqui, o Maurício escolheu dama H5. Então, tocou no peão de H, tá ameaçando entrar em D1. Algumas ameaças, mas me parecem bem superficiais, porque eu não estou vendo futuro nisso aqui, né? E o Skandarov joga torre
F6. Aqui o lance era torre D7 para tentar jogar sai essa peça para cá assim, né? Não podia tomar, né? Porque o cavalo tá dando um cheque lá. E aí vai acabar caindo tudo, né? A ideia era. Vamos voltar aqui. A ideia era torre D7, né? Se dama aqui eu tenho cheque e depois desse eu ganhei o bispo, né? Sem contar que eu tô dando mate aqui, né? Então, na verdade é mate, não tem muito pra onde correr. Enfim, então a ideia era a torre D7, né? O peão ele não tem tanta importância. Agora dá para entender porque ele ameaça o ponto de D6, né? Que é um ponto que está defendendo toda a sua estrutura de peões. E não se pode tomar esse peão, né? Porque se o preto tomar esse peão, eu tenho torre H6 cheque. E depois de dama por H6, cavalo cheque. Rei só tem a casa de H6, eu tomo e rei por e dama H3 e ganhei o bispo lá. Né? Então, de qualquer forma, ele não pode tomar o meu peão. Mas aqui ele joga torre G8. Por que torre G8? Agora eu posso tomar. Porque se eu tomo e você entrega a torre, no fim das contas, sua dama vai ficar cravada, né? Se você tirar o cavalo. Aqui, o Skandarov jogou dama G3, defendendo o peão, né? O peão estava caindo, agora ele tem que fazer essa defesa. E o Mauritius erra e joga o dama D1. E aí o problema do dama D1 é que a dama saiu totalmente da defesa e não tem propósito algum. Não tem como você manter os cheques por aqui, né? Depois de dama H2, você não tem mais como prosseguir com esse ataque, né? Não tá rolando a dama de nenhuma maneira na segunda porque a torre volta, né? Então, bem superficial esse cheque aqui. Então, dama H2 e aí bispo G6 ele jogou aqui. Melhor, talvez fosse torre G6. Por que a torre ao invés do bispo? Porque eu quero tirar essa pressão daqui. Né? Essa torre entrando aqui a todo momento, tá causando um certo problema, né? E não tem problema se torre F8, porque eu tenho rei G7, né? E aí com rei G7 eu consigo segurar bem tranquilo a posição. Dama F2 não vai rolar, né? Parece que agora eu tô dando mate lá, né? Mas eu consigo trocar as damas, né? Então, não ia render tantos frutos assim, né? Mas aqui ele jogou bispo G6, talvez com a ideia de controlar o duplo lá, né? O cheque em H7. Só que aí ele descrava a dama também, né? Tem esse grande problema. Ele descravou a dama e não resolveu o problema que ele tá sofrendo um ataque aqui, né? Isso ele não resolveu. E aí rolou um cavalo cheque, não posso tomar, porque eu tô tomando mate, né? Então cavalo F7 cheque. O rei foi para H7. H7. E foi jogado aqui dama E3. Então qual é a ideia do dama? É entrar lá em H6 para dar mate, né? Se não entrar em H6 é mate. Então, só voltando, esse não tá rolando, né? Parece que eu tô criando um ataque aqui, mas tá caindo o bispo, né? Então, só para não passar em branco. Mas depois de rei H7, dama D3, e aí dama tá entrando em H6 e tem que fazer a defesa, a dama volta para H5, né? Agora sim, tava rolando o rei para G7, né? Porque não tá mais caindo o bispo. E se você entrar com a dama lá, eu tomo só torre, né? Talvez essa fosse a melhor defesa. Ele voltou a dama para H5 e cavalo G5 cheque de novo. Então, rei H8. Se esse agora parece bem mais perigoso, né? Vai rolar. Na verdade, esse aqui ou esse aqui. Esse eu acho que é pior, né? Porque fica tomando um descoberto aqui. Mas vai acabar entrando no mesmo lance que foi. Opa, que foi dama F2. Então eu defendo o ponto e eu quero entrar em F6. Então eu tenho esse contato com F6. É que é assim, com o rei G7, a ideia seria
a mesma do que vai acontecer agora. Ele jogou essa dama F2, olhando em F6, e aí bispo E8. Parece que ele tira o bispo assim, tá com medo de tomar algum sacrifício e tudo, mas aí rola um torre E6, e o torre E6 é um lance muito simples, e poderia ter tomado o peão também, se ele achasse necessário, mas por quê? Porque ele ameaçou o bispo, que está lá em D8, e a dama está entrando em F6. E aí, como que você defende todas essas ameaças, né? A posição ela é bem difícil de se manter, de se defender, né? Aqui já está bem perdido. O Maurício simplesmente ignorou tudo e jogou E4. Simples assim. Ele falou, então prova que realmente vai ganhar isso aqui, né? Só que depois de E4, dama F6 ele abandonou, né? Por que ele abandonou? Porque ele está tomando mate em 3 lances, é inevitável, né? O rei está preso, né? O cavalo ele faz proteção da casa saída, só pode defender de torre. Se você defender de torre, eu tenho dama F8 cheque. De novo, seu rei não pode descer por causa do meu cavalo, você é obrigado a jogar torre G8. E aí, depois de torre H6, você tem que me dar dano e eu tomo dano mate. Então ele abandonou porque ele estaria tomando mate em 3 lances. Então uma partida bem interessante e um conceito bem diferente, né? Geralmente a gente pensa que não pode mexer nos peões do rock, que é a nossa proteção, porém, isso não é em todos os casos. Há casos em que sim, a gente tem que avançar os peõezinhos do rock, como fez o Skandarov nessa partida, e criar ataques, né? Existem até linhas em que é recomendado você mexer nos peõezinhos do rock, como no dia do rei, que você tem que avançar a ala do rei, enfim. Então, uma partida bem legal. A gente viu que sim, dá para mexer os peões do rock e criar problemas bem grandes para os nossos adversários. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise e nos vemos em breve numa próxima. Até mais.